Caros amigos, boa noite. Boa noite. Que Jesus possa estar junto conosco, é o nosso pedido. Que a gente possa encontrar o equilíbrio e a paz necessária para a gente tocar a nossa vida em frente. A gente agradece a espiritualidade desta casa, aos seus trabalhadores anônimos, né? E os não tão anônimos assim, que vêm aqui cumprir o seu pedacinho, para que essa casa possa estar aberta e receber cada um de nós. Cada um de nós, né? Nessa viagem reencarnatória, é mais um necessitado. A gente está sempre precisando. A gente está sempre precisando de um auxílio, de um amigo, de uma orientação, de uma companhia. E Jesus também, ele não andava só. Né? Ele poderia, será, fazer a obra dele sozinho? Quem sabe? Mas ele foi lá e buscou a ajuda de 12 amigos, que ele chamava de amigos. E aí outros vieram e transformou o mundo. Né? E a mensagem dele chegou até nós. Chegou até nós, a mensagem de Jesus. E a gente vai olhando para o Evangelho de Jesus, a gente vai vendo que tem tanta coisa linda, e cada vez que a gente lê, que a gente tem um acontecimento na nossa vida, aí vem aquela mensagem. Puxa vida, eu estou vendo aquela passagem de Jesus hoje de uma forma diferente. Parece que cada vez que a gente olha, tem um entendimento novo. Né? E na tradição judaica, né, eles dizem que toda a palavra da Torá, né, que é a Bíblia, o Velho Testamento, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros, tem no mínimo 70 formas de olhar. Cada vez que a gente olha, a gente tem um entendimento. Cada vez que a gente estuda, a gente tem um entendimento. E Jesus trouxe muitos ensinamentos. E essa passagem hoje que eu quero falar é algo muito gostoso, que eu vou falar de pão. Né? A noite fria dessa, um pão quentinho. Pão quentinho é bom, né? Ele falou do pão e do vinho, mas hoje eu vou ficar só no pão. Hoje só no pão. Não adianta querer falar, nós vamos ficar só no pão. Tá devendo. Vou ficar devendo. Mas o pão é um símbolo muito usado. Muito usado. Né? Jesus utilizou muitas vezes. Mas Jesus, nós não podemos nos esquecer que Jesus, ele era judeu. Ele falava para os judeus. E os ensinamentos que ele estava ali passando para aqueles nossos irmãos da época, né, eram também assuntos e relacionados aos costumes deles, àquilo que eles acreditavam, àquilo que eles viviam, né, do dia a dia do trabalho, daquilo que era, né, a religião deles, o judaísmo. Então ele não falava nada diferente daquilo que eles estavam acostumados a viver. Imagine vir alguém aqui hoje e começa a falar numa língua que ninguém entende. Ah, ele é um filósofo, muito bom, mas a gente não entende nada, não vai resolver nada. Então Jesus, na sua grande sabedoria, ele foi pegando exemplos assim, né? Os mais miúdos, aqueles acontecimentos do dia a dia. E nessa passagem do pão e do vinho, né? Ou da grande ceia, da ceia de despedida, onde Jesus se despedia dos seus amigos. Estava ali preparando para eles, né? Preparando o caminho deles. E o que ele fez? Ele dizia que ele estava com muita vontade de fazer aquela ceia. Ele queria dividir o pão com os seus amigos, que ele chamava os seus discípulos de amigos. Em dado momento, ele faz uma prece, abençoa o pão, o divide e diz assim: comei-o, esse é o meu corpo. Fazer isso em minha memória, ou em meu nome, em algumas traduções. Né? Então, Jesus, mas a gente vai pensar, mas o que significa isso? O que significa esse pão que Jesus dividiu e disse assim: eu sou o pão da vida? Então, se a gente fosse pensar, o que será de tantas coisas que Jesus poderia estar ensinando para nós? Né? O que será que a gente poderia tirar de lição para a nossa vida? Né? Porque o Evangelho de Jesus tem que ser para nós. Para nós. Então, o que será que Jesus, nesse ensinamento dele, tem a ver com a minha vida de hoje? Como é que eu posso aplicar isso
na minha vida hoje. Então a gente vai procurar um pouquinho saber que Jesus falava como os judeus falavam. Então, da onde nasceu o pão, esse relacionamento, esse dividir, esse alimentar? Da onde veio isso? É muito antigo, muito antigo. Eu vou até voltar só até Moisés. Né? Moisés era um profeta. E o profeta, para que as pessoas reconhecessem que ele era um profeta... Pois não. Pessoal, eu vou apagar isso aqui, que eu acho que vai melhorar o... Para não ficar piscando, tá aí, bom? João, é muita luz aqui, João. Não precisa, não. Refletir, careca, não é? Tá vendo aí? Eu gosto de vídeo do João que é assim, ele leva a gente lá pra cima. Ele ergue a gente. Ele ergue. Depois. Assim. Mas, então, o profeta, para dizer que ele era um profeta, ele tinha que mostrar sinais. Né? Então, todo profeta fazia sinais. Jesus fez muitos sinais. E Moisés também os fez. Né? Lá, as 7 pragas do Egito, aquelas coisas todas. Aí todo mundo viu que ele estava com Deus. Né? Era um médium extraordinário, um médium de efeitos físicos. Né? E dentre tantas coisas que ele fez, né? Lá com os mais de 400 mil judeus, atravessa o Mar Vermelho, toda essa simbologia, né, que é o Velho Testamento, uma simbologia. E aí ele atravessa aquele mar, né, e aí o povo tudo atrás dele, ei, Moisés é o cara, Moisés é o cara, e vamos lá. 3 dias depois que estava no deserto, Moisés, acabou a água, Moisés. Moisés, acabou a água. A gente estava lá no Egito, tinha o Nilo, né? Estava tudo bem lá, você trouxe a gente aqui para a gente morrer de sede. Ah, Moisés vai lá, e por 2 vezes, ele, né, narrado no Velho Testamento, no Êxodo, que ele conseguiu água para descedentar o povo. Na primeira vez ele chegou no lugar onde a água era uma água salobra. E aí ele orando, Deus falou com ele, ele pegou uma árvore que tinha lá, jogou naquela água, e aquela água deixou de ser salobra. Aí todo mundo viu, não, Moisés realmente, né, ali estreitando, né, como se Deus estivesse estreitando os laços com a humanidade. É uma simbologia. Olha, vocês estão pedindo, eu estou guiando, eu estou fazendo. Olha, vai criando aquela confiança, aquele relacionamento com Deus. Depois, em dado momento, ele fende uma rocha com o seu cajado, também brota água. E aí, e o pão? Aonde é o pão? Né? Uma simbologia do pão com Moisés. 2 semanas depois, também lá no deserto, aí Moisés, acabou o pão, nós estamos com fome. E aí, o que nós vamos fazer? E o pessoal já meio revoltado, já não, Moisés já não... Né? Todo mundo já esqueceu o que ele tinha feito. Vocês conhecem alguém assim? Não, né? Aí vamos lá. Todo mundo já tinha esquecido. Né? E cadê o pão? Nós estamos com fome. E aí vem uma lição assim maravilhosa de Deus. Maravilhosa. Né? Moisés reúne, né? Conversa com Deus, né? Ele é intuído, vem aquela... Deus mostra para ele e fala... Reúna o povo e irei alimentá-los. Eu estou traduzindo aqui nas minhas palavras. E o Senhor disse que iria descer o maná do céu, o pão do céu. Né? Então reuniu as pessoas e disse que o Deus os alimentaria. Né? Só que era assim, olha, você todo dia vai recolher aquele pão que você vai matar a sede daquele dia. Recolhe o pão daquele dia. E aí, na sexta-feira, você recolheria 2 vezes a quantidade de pão para 2 dias. Porque no sábado era o dia do Senhor. Era o dia que ninguém iria se preocupar. Não é que ninguém fica fazendo nada, hoje é sábado. Não, não é isso. Era o dia em que a humanidade iria refletir no mundo espiritual. Iria refletir em Deus, em suas missões. Nós vamos deixar um dia, uma parte da nossa vida para pensar em Deus. E então começou, e o maná descia, aí de manhã eles iam lá, mas esse monte de pão aqui, eu vou pegar 2, 3 dias, vamos comer, enche. No dia seguinte, aquele pão que sobrou, o que aconteceu? Estragava. Aí eles pegavam a mais, e o pão que era guardado, estragava. E aí na sexta-feira, eles pegavam 2 vezes para 2 dias, e o pão do sábado não estragava. Então, aquele pão, que era aquele pão material para alimentar o alimento deles, a fome do corpo deles,
Se eles pegassem a mais do que precisavam, eles estragavam. Mas o pão do sábado, que era o pão espiritual, esse não estragava. Aí a gente pode pensar assim, né? Puxa vida, olha só Deus ensinando a humanidade. Olha, busque só aquilo que é o necessário para você. Só o necessário. É só o pãozinho, eu quero um pãozinho, quero queijo, presunto, mussarela. E aí começa a dar problema. Eu já estou te dando o pão. Pense só naquilo que você, na sua necessidade do seu dia. Divida com os seus irmãos. E Deus colocou assim aquilo de forma abundante. Era um maná que cobria tudo. Deus dá sempre em abundância. E a humanidade aí, né, na sua busca por equilíbrio, nessas dificuldades, começa a aprender. Então Moisés já foi trazendo essa lição do alimento físico e do alimento espiritual. Então já tem já começamos a pensar diferente nesse pãozinho de Jesus, né? O que mais será que ele está dando nesse pãozinho, né? E aí Jesus também fez vários sinais. Né? Qual foi o primeiro sinal de Jesus? Né? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Está lá em João, lá no seu evangelho, João. Vocês sabem ou não? A bodas de Caná transformou água em vinho. Transformou água em vinho. Né? Mas Jesus está ali no pão. Jesus está narrado, se não me engano, em Mateus 14, eu não lembro mais. Mateus 14. Que Jesus saiu com seus discípulos e viu uma grande multidão. E ele se condoeu daquela multidão ali, sofrida, esperando pelo Messias, querendo ser acolhido. E Jesus, condoído de ver aquelas pessoas ali, ele começou a curar aquelas pessoas. Se aproximava, curava, era uma conversa, era uma palavra, era um alívio, era um consolo, era uma compreensão, era um acolhimento, trazendo vida e esperança para aquelas pessoas. E isso foi o dia inteiro. O dia inteiro ali curando aquelas pessoas. E já chegando próximo ao final da tarde, os discípulos vendo que aquela multidão não se dissipava, mais de 5.000 pessoas ali, como está narrado no Evangelho. E aí os discípulos chegam assim, Senhor, seguinte, não dá para a gente alimentar todo mundo. Despede essas pessoas, para que elas possam ir nas vilas, né, nas aldeias, e possam se alimentar. Senão elas vão morrer de fome, porque aqui nós não temos como alimentar essas pessoas. E Jesus disse assim, vós mesmos, ide e dei o alimento. Vocês podem fazer isso. O que temos aqui? Aí trouxeram lá um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixes. Dai-lhe vós mesmos de comer. Dai-lhe vós de comer. E aí Jesus orou, né? E fez aquela multiplicação dos pães e dos peixes. Multiplicou, que alimentou aquelas mais de 5.000 pessoas, né? Alimentou, e olha, uma outra simbologia do Evangelho, né? Que ainda restaram o quê? 12 cestos. Por que 12? As 12 tribos de Israel. Dizendo assim, olha o profeta, o Messias que vem alimentar toda Israel. Então tem toda uma simbologia. E alimentou e saciou a fome de todas aquelas pessoas. E aí no dia seguinte, meus irmãos, ele matou a fome. A fome, as pessoas estavam com fome. Queriam comer. Né? E aí no dia seguinte, o que aconteceu? Toda aquela multidão veio atrás de Jesus de novo. E onde está Jesus? Onde está Jesus? E aí quando descobriram, Jesus não estava ali. Aí ficaram sabendo, Jesus atravessou o lago, está lá do outro lado do lago. Vamos todo mundo atrás de Jesus. Nós vamos. A gente quer Jesus. E aí chegaram lá, Jesus, onde o Senhor estava? Como é que chegaste até aqui? E Jesus não perdia a oportunidade de ensinar, pois esse era o papel dele. Ensinar a humanidade, aquelas pessoas que ali estavam, e nós que estamos recebendo o Evangelho. E aí Jesus disse assim, naquela lição dele assim, meus irmãos, vocês têm vindo aqui não
pelos sinais, ou seja, né, Jesus estava fazendo aqueles sinais. Olha, Jesus é o profeta, é o Messias. Então, ou seja, é aquele que veio libertar Israel da ignorância, que veio trazer a luz ao mundo. Então Jesus, olha, vocês não estão vindo aqui por causa dos sinais. Não adianta, eu posso fazer qualquer coisa. Vocês estão vindo aqui é por conta do pão. Vocês estão com fome. Vocês estão aqui por causa do pão e do peixe. É por isso que vocês estão aqui. Mas ele vai e diz assim, mas nem só de pão vive o homem. Trabalhai por aquele alimento que não perece. Qual alimento que não perecia? Aquele lá de Moisés, que podia comer no sábado. E aí ele fala assim, Moisés alimentou todos os nossos antepassados, os nossos pais, né? Nossos pais, né? Os pais de Israel foram alimentados por Moisés, mas pereceram. Todos eles pereceram, todos morreram. O que Jesus estava querendo dizer? Olha, eles só estavam preocupados ou só queriam o pão material. E o pão espiritual? Aí Jesus vai e diz, eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim nunca mais terá fome. O corpo, não o espírito. Jesus estava falando do pão espiritual. Ele alimentou a multidão por se condoeu dela. E alimentou, e é correto a gente alimentar. Estamos dentro de uma lei de causa e efeito. Lei de amor, de justiça e de caridade. Onde aquilo que entregamos aos outros, receberemos dos outros também. E Jesus vai e diz a cada um segundo as suas obras. Aí ele vai e disse para os seus discípulos, vós mesmos dai-lhes de comer. Essa frase de Jesus é especial, especialmente trazida, né? Ou com endereço para nós mesmos. Essa frase de Jesus, dai-lhe vós mesmos de comer, é para cada um de nós. Aí foi o que ele disse, né? Aquele que se alimenta do pão espiritual nunca mais terá sede. E aí, meus irmãos, eu faço uma pergunta, né? Vocês achou que estava fácil, né? Qual pão nós estamos buscando? Qual é o alimento que nós estamos buscando? Qual é o alimento? Qual é o alimento que temos buscado? Se encontrássemos com Jesus, nós vamos atrás dele por causa do pão ou por causa do sinal que ele deu? Por causa dos ensinamentos dele? Os dois não se excluem. Ué, eu estou com fome, eu vou atrás do pão. Mas quanto tempo eu gasto da minha vida só preocupado com o pão material? E quanto tempo eu passo da minha vida pensando no pão espiritual? Quanto pão espiritual, de quantos pães espirituais eu me alimentei no dia de hoje? Né? Pensei num livro, numa música, numa palestra, né? Numa boa conversa. Qual foi o pão espiritual do dia? Qual foi o pão espiritual? E a gente vai andando pela vida sem perceber que muitas vezes a gente vai pegando tanto pão material, tanto pão material, tanto pão material, que a gente olha para trás e está todo estragado ali. Todinho estragado. A gente deixa estragar. E eu não estou falando do acúmulo de bens, não, meus irmãos. Que graças a Deus todo mundo aqui vai lutando. Eu não estou falando de acumular bens, não é isso. Eu estou falando da pouca importância que nós damos ao pão material, sendo essencialmente necessário para a nossa fome. E o quanto eu fico acumulando para mim e me esquecendo que ao meu lado tem alguém que precisa desse pãozinho também. E eu estou falando do pão material e eu estou falando também do pão espiritual. O pão material e o pão espiritual, eles vão se misturando nos diálogos de Jesus. Eles vão se misturando nos ensinos de Jesus. Mas é a mesma coisa, pois não é o ato em si de comer, mas é o ato em si de se alimentar daquilo que nós estamos buscando. Então,
a nossa pergunta, meus irmãos. Qual é a nossa busca? Nós saímos lá do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, Moisés é o nosso rei, né? E aí deu fome, e aí? Estamos aqui na nossa jornada espiritual hoje aqui na Terra, encarnados, né? E como está o nosso relacionamento com Deus? Nosso relacionamento com Jesus? Estamos indo a Ele confiantes de que Ele é nosso guia? É só uma reflexão, meus irmãos. Não é para a gente ficar triste. Puxa vida, não faço nada certo. Nada disso. Pois quando a gente começa a ter consciência daquilo que a gente está agindo, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente faz, a gente consegue mudar. Mas se a gente acha que nós somos, já estou bom, estou pronto, sou perfeito, acabou. Quando a gente está, como eu disse, nós somos necessitados do ensino de Deus. Nós somos necessitados do auxílio de Jesus. Se nós andamos pela vida como aquele ser humilde, que está sempre esperando e trabalhando para que Deus possa nos alimentar de uma forma que a gente fique saudável. Então, meus irmãos, é só uma reflexão. Não é para ficar triste, não é para a gente, achar que tudo acabou. E aí Jesus disse assim, o que come deste pão jamais terá fome. E aí eu vou fazer uma outra pergunta para vocês e para mim mesmo. E qual é o pão que eu estou dando para o meu irmão? Qual é o pão que eu estou ofertando a ele? Qual é o pão? Hoje, assim, a ciência dietética, a alimentação, está tudo tão evoluído, A gente vai comprar um pãozinho, um alimento para nossa casa, a gente escolhe, esse aqui a gente lê os rótulos, esse tem isso, não posso, esse tem aquilo. Agora nada pode, Eu não posso açúcar, não posso isso. Tudo que é gostoso a gente não pode. Vai fazer o quê, A gente tem que ir lá, olhar o rótulo, a gente tem um cuidado para levar o melhor para o nosso lar, o melhor possível. A gente tem esse cuidado. Um cuidado com a alimentação. Mas e a alimentação espiritual? Eu estou cuidando do alimento que eu recebo? Ou qual eu estou buscando? Qual é o alimento que eu quero? E aí Jesus vai e diz, dai-lhe vós mesmos de comer. Então nós também estamos alimentando as pessoas à nossa volta. Com o quê? Com o pão material e o pão espiritual. Qual é o testemunho? Qual é o comportamento? Do que nós estamos nutrindo as pessoas que convivem conosco? Com aquele pão quentinho, do amor, do acolhimento, da confiança? Ou com aquele pão duro, estragado, da raiva, da cólera, da incompreensão, da condenação, da impaciência, da maledicência? Qual é o pão que eu estou dividindo com os meus companheiros de jornada? Qual é o pão? A gente pode pensar, E na nossa família, como é? No livro Mecanismos da Mediunidade, do André Luiz, é um livro até meio assim complexo, mas é um livro muito bonito, traz muitas lições. E ele fala sobre o lar. Que o lar, ele assim, é o centro principal, é a principal escola que a humanidade tem. Pois ali, os filhos e aquelas crianças que vão convivendo com seus pais ou com seus tutores, vão começando a imitar aquilo que eles fazem. Então, ou seja, eles estão sendo educados não por aquilo que eles falam, mas por aquilo que eles fazem. Então fala que o lar é um centro indutor, ou seja, nós estamos assim, alimentando aquela prole, aquelas pessoas que convivem conosco. E qual é o pão que eu tenho levado e dividido com a minha família? Aquele comercial da Doriana, tão bonitinha de manhã, Aquela família alegre, feliz, passando manteiga no pão, coisa boa. Aquilo é um comercial, gente. A vida real é diferente, vai logo, moleque, tá atrasado, não sei o quê. Não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Que isso é família, natural. Eu estou falando com o amor. Qual é a intenção com que eu estou alimentando a minha família? Qual é a intenção que eu estou alimentando as pessoas que convivem conosco? A gente chega no trabalho, vamos começar a jornada. E qual é a primeira frase que eu falo? Você viu ali o rapaz? Pelo amor de Deus, nada disso. Meu irmão, olha que dia maravilhoso.
que Deus deu para cada um de nós. Olha que bênção, chegamos até aqui, vamos trabalhar. Olha, estou com as mãos, vamos trabalhar. Graças a Deus. Qual é o alimento que eu estou dividindo? Qual é o alimento? Né? E Emmanuel tem um texto tão bonito, que era do próximo, mas eu vou falar. Né? É do livro Vinha de Luz, que Emmanuel faz assim um prefácio, e ele diz assim, eu só vou ler o prefácio só para a gente entender. Né? Brilhe vossa luz, Emmanuel diz. Ele diz assim, meu amigo, no vasto caminho da terra, cada criatura procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. A abelha suga a flor, o abutre reclama despojos. E aí a gente começa a refletir na nossa própria vida. Qual é o pão que eu estou buscando? Do que é que eu estou me alimentando? Pois com aquilo que eu me alimento, meus irmãos, eu vou dividir com aqueles que convivem comigo. Não tem jeito. Né? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a obra. Então, aquilo que eu estou buscando, o que é que eu estou buscando na minha vida? O otimista ou o pessimista? Aquele que exalta a presença de Deus na nossa vida, ou aquele que reclama diuturnamente, não pelas coisas maravilhosas que nós temos. É como se nós ficássemos buscando, né? Aquela pedrinha escondida no canto. Não, mas tem tanta coisa linda aqui. Tem uma mesa tão linda aqui posta, uma toalha tão linda, uma branca toalha de renda maravilhosa na minha casa, mas ela tem uma manchinha vermelha de um molho. Ai, mas sujaram, olha aqui a mesa tão linda, aquela manchinha de molho. E a gente se esquece que aquele molho foi uma reunião de família. Todo mundo feliz, alegre no domingo, celebramos a família, a união, a amizade, celebramos o amor. Uai, aquele molho, alguém distraiu, foi pegar uma porpeta, caiu, derrubou. É só colocar um vasinho de flor em cima, pronto, sumiu a mancha. E a gente fica preso naquela mancha. A gente arrasta a nossa vida muitas vezes por aquela manchinha e nos esquecemos de todas as bênçãos com que Deus tem alimentado a nossa vida. A gente se esquece de olhar para tudo de bom que Deus nos deu e ficamos presos àquela pequenina coisinha que nos atrapalha, que nos incomoda, que traz para nós tristeza. Ficamos presos na tristeza. Então a gente transforma toda a nossa vida naquela manchinha vermelha. E a gente vai se alimentar do quê? Daquela manchinha vermelha? Ou daquela energia do amor, da união da família, daquele dia que nós nos reunimos, daquelas lembranças boas, aquelas gargalhadas, né? Do que é que nós estamos nos alimentando? Então, meus irmãos, olha, a gente estava falando do pãozinho que Deus, né, que Jesus dividiu lá, só um pãozinho, mas olha onde esse pão foi parar. Esse pão foi parar dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Qual é o pão que nós estamos buscando? E qual é o pão que nós estamos dividindo com os nossos irmãos? É algo que a gente precisa trazer para a nossa vida. Se a gente for pegar, por exemplo, né, uma outra passagem que Jesus fala do alimento, do dividir, quando ele vai e diz assim, né, quando fizeres uma festa, uma núpcias, ou um casamento, não convide só os seus amigos, ou aqueles que convivem com você, convide os pobres, os estrupiados, né? Aqueles os aleijados, mas ele não está falando de físico, ele está falando de espiritual. Daqueles que ainda não encontraram Jesus, que ainda não encontraram a lei de Deus. Para que a gente possa dividir com eles, não o alimento material, o alimento espiritual, que a gente possa alimentar cada um deles. Com o quê? Com o nosso amor. É isso que Jesus está pedindo para a gente. Né? Que o mais importante da festa ou da reunião é o alimento espiritual que nós estamos dividindo com cada um daqueles seres. Por isso que ele pede para a gente, convide aqueles que não podem te retribuir. Porque é muito legal, é muito bom a gente falar do Evangelho, falar de Jesus, falar das coisas boas com as pessoas que gostam da gente.
para aquelas pessoas que convivem, que a gente tem amor pelas pessoas. É tudo bom, né? A gente sentar, né? Se eu sentar na torcida do Corinthians, vou passar mal, né? Vou passar mal, né? Mas aí que está a prova. Aí que é a prova, meus irmãos. Pois é assim, num ambiente hostil, onde nós vamos muitas vezes ser obrigados a dar o testemunho do nosso amor por Jesus. Eu não vou retribuir essa injúria, vou me calar. Né? Eu vou perdoar intimamente, sem fazer proselitismo, sem fazer bandeira, não. É íntimo, é dentro do coração. É aí, meus irmãos, que é a hora do testemunho. Porque quando está tudo soprando a favor, é fácil. Mas quando as coisas começam a fazer um vento contrário, aí é a nossa hora de saber se aquele alimento que nós, né, nos nutrimos é aquilo que vai nos sustentar. Se nós comemos daquele pão de Jesus, ou se nós comemos só daquele pão material. Que aí é aquela alegria do meu dia, aquela alegria do dia, meu time ganhou hoje, oh que maravilha, amanhã o time perde, pronto, acabou minha vida. Mas eu só estou comendo pão material e o pão espiritual. E o pão espiritual, aquele que não vai deixar com que a gente tenha fome nunca mais. Que vai nos tornar fortes para que a gente possa passar por essa encarnação e pelas próximas. Dando o quê? O testemunho de que Jesus veio trazer o pão da vida. E que veio ensinar a cada um de nós como nos nutrir do alimento espiritual. E a gente pega assim, né? Ah, mas como é que é? Que tipo de pão que eu posso dar? A gente vê, por exemplo, Francisco Cândido Xavier. Suas mais de 400 obras. Né? Olha o pão que ele deu, primeiro para sua família, auxiliando sua família. E o Chico, não sei se vocês sabem, ele tem uma história com pão também. Porque aos 17 anos, quando ele recebeu uma visita da rainha Isabel de Aragão em espírito, e ela veio convidar ele para que ele pudesse ajudar, né? Nos ajude a distribuir o pão com os pobres. Aí o Chico falou, mas senhora, né? Às vezes não tem pão nem para mim, né? Pois sou tão pobre como os pobres aqui de Pedro Leopoldo. Como é que eu vou ajudar a dar pão para os pobres? Não tem, 14 irmãos. O pai vendia bilhete, já era sua segunda mãe. Uma dificuldade. Como é que eu vou dividir pão? Mas a irmã dele estava levando ela no centro, né? Para ser tratada. Ele já tinha escrito 17 páginas psicografadas, as primeiras 17. Recebe a visita desse espírito que fala, olha, nós vamos te ajudar. Você vai começar a escrever, só que você não pega dinheiro nenhum para você dessas obras e você vai nos ajudar, enfim, a distribuir o pão para os pobres. E desapareceu. E o Chico ficou com aquela coisa, depois veio uma outra entidade, falou um pouco com ele, mas o Chico não esperou. 2 semanas depois, ele pega uma cesta de pão, a sua irmã Luísa, mais o seu cunhado, que eu esqueci o nome, pega 8 pãezinhos e vai até uma ponte que tem em Pedro Leopoldo, onde as pessoas ali moravam ali, vinham de outras cidades, ficavam ali. Aí o Chico vai lá com 8 pãezinhos, faz uma prece e distribui o pão para aqueles irmãos da humanidade. Mas o mais bonito disso, né? O Chico mesmo falou, eu não tenho pão para dividir. Sabe-se lá onde ele arrumou esses pães? Ninguém sabe, ele não falou. Ninguém sabe. Mas ele deu daquilo que ele tinha, que era o amor e a boa vontade. Ele tirou daquilo que ele tinha no seu íntimo, que era o seu amor. Ele não ficou esperando, eu vou ajudar o centro, eu vou ajudar, mas peraí, deixa eu ver se eu ganho alguma coisa aqui, eu tenho alguma coisa com dinheiro para receber. Quando eu receber esse dinheiro, pode esperar, João, vai gastar tudo no centro. Né? Ele não esperou nada disso. Ele foi e deu daquilo que ele entendia. Pois ele já era a abelha sugando a flor. Ele já era aquele beija-flor que foi lá buscar a essência, o néctar, o doce. É isso que o Chico veio ensinar pra gente. Ele veio demonstrar o amor. E, gente, quantas obras aqui a gente leu desse homem já? Quantas emoções nós sentimos, quantas coisas nós mudamos, né, ao ler uma obra dele. Olha quanto alimento ele deixou para nós. Quanto pãozinho quente ele deixou para a gente comer. Só para a gente poder pensar nisso e pensar o quanto nós
podemos ofertar aos nossos irmãos de humanidade. Ah, nós vamos escrever uma obra espírita. Nada disso. Deus deu um canteiro para cada um de nós cuidar, que é o canteiro da nossa família. Vamos cuidar. As pessoas que convivem conosco, as pessoas que estão na nossa cidade, na nossa comunidade, que passam, a gente às vezes nem cumprimenta, não sabe o nome. São pessoas invisíveis. E nós nos esquecemos de cumprimentar. Como é que vai, meu irmão? Ah, tá tudo bom. Ai, que bom. Ah, tá tudo ruim. Mas vamos lá. Vamos pensar uma maneira de melhorar isso. Né? Então, ou seja, a gente ter aquela atitude proativa de levar esperança, o consolo, levar o amor para aquelas pessoas. É isso, meus irmãos. E aí, Emmanuel vai dizendo, né, que cada um vai buscar o alimento que está acostumado. Né? Nos variados climas do mundo. Há quem se nutra de tristeza, de insulamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos. Vocês conhecem alguém que fica buscando conflito? O tempo todo, né? O tempo todo. De cálculos, de aflições, de mentiras. Tem gente que busca isso o tempo todo. Mas Emmanuel diz, o discípulo de Jesus, porém, todos nós, aquele que já se entediou das substâncias deterioráveis, aquele pão estragado, já cansamos. Pede a luz da sabedoria, a fim de aprender a semear o amor em companhia de Jesus. Para que a gente possa, né, quando a gente estiver cansado, né, parece que aquelas notícias que a gente vai se nutrindo, aquela briga, aquela coisa, a política, o roubo, enfim, qualquer coisa, tem tantas coisas acontecendo, não que a gente deva se abster de tudo isso, mas que a gente só dê o devido valor. Cada coisa tem seu peso na nossa vida. Que a gente não transforme essas coisas ruins e tristes como sendo objeto da nossa vida. A gente tem muito mais coisa para ofertar, muito mais amor para ofertar. E tem uma história muito bonita, acho que eu já falei tudo, viu, João? Já deu tempo também, viu, João? Já deu tempo, né? Aí conta a história. É o que você combinou comigo, já deu. O que eu paguei já deu. O que o João pagou já deu. O pãozinho que ele deu hoje já, né, João? Já deu. Né? E, gente, é tão gostoso a gente reunir as pessoas para comer, para se alimentar, para trocar, não é? Às vezes não precisa ter nada, só um chazinho. Aquela alegria, aquele amor, aquela partilha, do quanto a gente se nutre. No Evangelho do Lar, na nossa casa, né? Que a gente vai lá, coloca aquela aguinha, faz uma prece, reúne aqueles, ou se a gente estiver sozinho, mas que a gente possa irradiar o nosso amor para a nossa família, para a nossa casa, para que quando alguém vier visitar a nossa casa, possa dizer, meu Deus, olha como eu já me senti melhor só de entrar nessa casa. E aí o Chico, de tantas coisas que ele trouxe um livro que chama O Espírito de Verdade. É um livro meio assim esquecido, né, que ele escreveu junto com o Valdo Vieira. Tem umas 120 histórias. E tem uma historinha do Humberto de Campos, que chama-se A História de um Pão. Vejam bem, A História de um Pão. E Humberto de Campos vai contando assim. Quando Barsabás, um tirano, se viu fora do corpo físico, tinha morrido. Era um tirano. E ao se ver fora do corpo físico, tentou inutilmente voltar para o palácio em que ele habitava. Ele não conseguia mais entrar. Procurava as pessoas e as pessoas não o ouviam. Começou a perceber então que ele já não fazia mais parte deste mundo. Foi então em busca da sua esposa e descobriu que a sua esposa estava revoltada pelas atitudes dele enquanto vivo. E o que ela fez? Pegou todos os bens que ele tinha, todas as joias, os quadros, os tapetes, os adornos, né? Tudo, vendeu tudo, se desfez de tudo, com rancor das atitudes dele. Ele então, muito triste, vai buscar os filhos, quem sabe os filhos. E ao chegar, viu os filhos reunidos ali, junto ao juiz, brigando, para saber qual tinha a maior parte na herança. Os filhos brigando pela herança. Barsabás, então, começou a cair em si e começou a ver que a vida dele havia sido uma tristeza, algo inútil.
E ali buscou então amigos que nem se lembravam mais deles. Nem se lembravam. Para eles agora, Barsabás era uma sombra. Uma sombra. Então Barsabás decidiu buscar, quem sabe, aqueles amigos da infância. Né? Vamos lembrar da época que eu era criança. E aí quando ele encontrou, aqueles já não eram mais crianças, já adultos, idosos. Já foram comentar e falavam entre si das maldades que Barsabás havia feito. De como ele era mau, de como ele era isso, como ele era aquilo. Olha, não falava nenhuma qualidade dele, só defeitos. E Barsabás foi entrando numa tristeza profunda. Começa a chorar e um pranto aumentando que as lágrimas cobriram os seus olhos. Ele ficou cego no mundo espiritual. E andando, chorando naquela escuridão do mundo espiritual, por muito tempo, ali sofreu e gemeu, ouvindo sarcasmos, acusações no mundo espiritual. Mas até que um dia pensou que talvez a prece poderia auxiliá-lo. Fez uma prece e, sem perceber que mesmo cego, parecia que ele estava sendo guiado. Continuou a sua caminhada, a sua jornada e chegou até um templo iluminado no mundo espiritual. E chegando àquele templo que estava todo iluminado, ele se ajoelhou. Começou a ver. Se ajoelhou, agradeceu a Deus. E ali chorando, vendo aquele templo que era a casa das preces, uma colônia espiritual, um posto socorrista. E ali iluminada com estrelas, como se pequenos sóis estavam ali em torno, vibrando, voando em torno daquela casa. Em torno, na frente daquela casa espiritual, havia um espírito guardião, um senhor, um ancião, que recebeu Barsabás com muito amor, o acolheu e disse assim: Barsabás, seja bem-vindo. Meu senhor, por quem sois? O que são essas luzes que vejo aqui? Nessa escuridão, essas luzes. Barsabás, essas luzes são preces que foram feitas pelos nossos irmãos da carne. Cada prece de gratidão e de amor que alguém fez, de um ato que alguém fez, essas preces chegaram até aqui. E são todas essas luzes que você está vendo. E Barsabás, ai de mim, nunca fiz bem a ninguém, só pratiquei o mal. A entidade disse assim: Barsabás, bem se vês o quanto de mal você fez. Ouço aqui o grito das viúvas, o desespero dos órfãos, todos aqueles que você tirou os bens, aquele que você maltratou. Só vejo isso em você. Ai de mim, Senhor. Mas Barsabás, tens aqui uma estrela. Uma estrela, sim. Alguém orou para você, por você. Mas quem será? Quem foi? Há 32 anos atrás, deste um pão a uma criança, que por gratidão orou ao Pai. E Barsabás ali buscando a sua memória, Jonacã, o enjeitado, sim, ele mesmo. E Barsabás começou a chorar de gratidão, e o ministro disse assim: Barsabás, siga essa luz, siga essa pequena estrela, e ela vai te levar, meu irmão, ao fim dos seus sofrimentos. Ela vai te levar para a luz mais uma vez. Siga essa estrela. E Barsabás, meio com dificuldade, se concentrando naquela luzinha pequenina, foi seguindo, e ao invés de ir para o mundo espiritual superior, ele se viu na terra. Ele se viu na terra, adentrando uma pequena carpintaria, e chegando lá, havia um homem com seus 40 anos de idade, manejando uma enxó em pesado lenho, fazendo móvel. Era Jonacã, aos 40 anos de idade. E Barsabás, seguindo aquela luz, se abraçou a Jonacã, como que imantados pela lei de amor, aquela prece. E ali agarrou-se ali a Jonacã, como se aquele viajante perdido na tempestade há muitos anos encontrasse porto seguro. Um ano depois, Jonacã
sorridente, mantinha em seus braços mais um filho. Pequenina criança, com os olhos brilhantes e faiscantes. Um pão, meus irmãos. Um pão. Fez com que a lei divina proporcionasse a Barsabás a oportunidade de recomeçar. Um pãozinho. Um pão dado a uma criança sem interesse algum. Para que a gente possa se lembrar que as leis divinas e eternas, elas são inexoráveis. Elas são inflexíveis. E elas vão nos atender exatamente naquilo que nós estamos buscando. E por essas leis de amor ou de menos amor, nós vamos formando as nossas famílias, trazendo para o nosso círculo pessoas que vêm com missões definidas em todo momento de nos auxiliar a sermos pessoas melhores, mais felizes e que aprendam a amar a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos com Jesus. Obrigado.